Olá, meus amores! Que bom ter vocês aqui no nosso primeiro episódio com convidadas. E para poder trazer mais amor próprio, inspirar você a se amar mais, hoje eu trouxe uma mulher, minha filha. Ela é uma mulher incrível, que eu tive a honra de ser a mentora durante um tempo e que ela tem uma história que ela precisa compartilhar com você que tá aí. Trouxe para falar com você, contar a história dela de amor próprio, a Mary Jane, essa mulher maravilhosa, empresária. Ela é mulher, empresária, mãe, filha, tudo que você imaginar com todos os papéis que nós mulheres desenvolvemos, ela faz isso com maestria e, além de tudo, ainda trabalhada toda luxuosa, toda trabalhada no luxo, porque ela é uma empresária do ramo da moda, transforma a autoestima de mulheres. Mary, meu amor, seja bem-vinda ao meu primeiro podcast. Obrigada. Com convidada. Tô muito feliz de dividir aqui a mesa contigo para bater esse papo. E primeiro com saudade, né? Porque faz tempo que a gente não se vê. A gente fazia as nossas sessões escondida no camarim da loja dela para ninguém encher o saco. Verdade, verdade. E lá rolavam risos, lágrimas, força, empoderamento. Sim. Né? Ela me perguntou do que a gente vai falar. E eu falei, não tem como falar com Mary Jane sem falar de empoderamento. Conta aqui pra mim, pra todas as nossas ouvintes agora, o que pra você, com toda a sua história, que daqui a pouco eu quero que você conte um pouquinho, o que é empoderamento feminino? Olá, tudo bem com vocês? Primeiramente eu quero agradecer a Vivi por nos dar essa oportunidade. Pra mim é um privilégio estar aqui participando. Primeiro podcast? É, primeiro podcast, detalhe, eu sou a primeira convidada, tá, gente? Eu tô muito feliz. Faz um tempinho que a gente não se vê. Para mim é um prazer imenso. De verdade, amiga. A gente passava ali dentro daqueles camarim, porque na loja tinha a parte de cima e eu só conseguia fazer a terapia com ela dentro do provador, lá no camarim, com a cortina fechada. E ali rolava de tudo, né? E foi ali que a gente acabou descobrindo, né? Essa coisa maravilhosa que é sobre o poder que a mulher tem, né? O empoderamento feminino, né? E às vezes a gente pensa que não, mas os conflitos da vida nos faz ser assim, essa mulher empoderada. E quando a gente fala sobre empoderamento feminino, é você realmente poder ser quem você é, sem você precisar ficar com medo, ou ter algum receio, ou ficar constrangido por pessoas. Não. Hoje, o meu empoderamento é poder vir, falar o que eu penso, o que eu gosto, o que eu não gosto, estar aqui participando do programa da Vivi. Então, para mim, isso hoje é empoderamento feminino. Esse poder que a Vivi ajudou a Mary Jane resgatar de dentro dela. Então, é sobre isso. Ai, maravilhoso. Tenho muito orgulho, gente. Quero trazer várias alunas minhas aqui. Por quê? Porque eu tenho a honra de ser mentora de muitas mulheres incríveis. Falei para ela lá nos nossos provadores da vida. Mary Jane, um dia eu vou escrever um livro com a sua história. Verdade. E aí, falando em história, em como a gente descobriu o seu poder, né? Porque empoderamento feminino é isso, usar os seus poderes na sua vida, né? E quando a gente começa a perceber que eu tenho poderes, que você se comunicar, que você ir e vir é um poder, é o poder da escolha. Exato. É o poder da liberdade. Sim. É o poder de ser autêntica. Então, quem é Mary Jane? Como que você se define? Eu queria te perguntar primeiro quem é Mary Jane hoje. Olha, tem muitas pessoas que olham assim pra Mary Jane, pessoa, e acaba me associando um pouco com a Mary Jane loja, né? E aí, o que acontece? Hoje eu uso muito a questão do luxo, né? Por que Mary Jane Luxos? Então, eu vou explicar um pouquinho por que Mary Jane Luxos. Tem pessoas que falam assim, é luxo porque ela gosta de riqueza, ela gosta de luxo na questão do ter, não. O luxo da Mary Jane é poder ser quem você é. Hoje eu chego nos lugares e as pessoas ficam olhando, acho que elas imaginam que vai sair uma mulher no salto, toda na purpurina, né, esbanjando dinheiro. Não, gente, o meu luxo não é esse, o meu luxo é outro. Pelo contrário, eu gosto de roça, eu gosto de mato, eu gosto da natureza, eu gosto de ser muito simples na minha forma de ser. E pra mim isso é luxo. Uhum. Essa semana eu tava conversando com uma pessoa, eu falei, olha, luxo é você ter a verdadeira felicidade. Às vezes tem pessoas que são muito bem-sucedidas, que têm sucesso. Uhum.
mas elas não têm a felicidade. A Então, felicidade tá no simples. E tá no hoje em dia simples. isso é escasso, né? É Porque tá tudo escasso. tão É. automático E que as assim, pessoas eu perdem. acho que as pessoas, elas procuram tanto, viver tanto e acabam não vivendo nada. Né? Então, assim, é uma busca desenfreada por ter, que aí você esquece de ser. E quando você esquece de ser, você perde a essência de quem você é. Então, pra mim, meu luxo é esse. É poder ser quem eu sou. Então, essa é a Mary Jane. Maravilhosa. Assim, E quando você fala do seu dia a dia, além da rotina de empresária com as lojas que você tem, quais outros papéis você desempenha na sua vida? Mãe. Só esse já ocupa tipo 90%, né? Mãe, eu amo ser mãe, eu amo cuidar das minhas filhas. E pra mim não tem... Isso é uma coisa que eu não terceirizo. Sabe? Isso faz parte do meu luxo. É poder orientar, é poder cuidar, é poder instruir elas e mostrar para elas, porque às vezes os nossos filhos, eles crescem, às vezes num ambiente bonito, luxuoso, gostoso, mas eles não têm noção de valores. De valores, o que tá nós dentro. Passamos para construir aquilo, né? Então, hoje eu procuro inserir isso nas minhas filhas. Então, desde muito pequenininhas, né? Eu busco inserir esses valores nelas, para que elas possam crescer e entender qual é o luxo da Mary Jane. Para que elas consigam levar isso mais adiante. E eu sei que esses valores que eu tenho inserido nelas, hoje eu vejo com muito orgulho, né? E vejo elas colocando isso para fora, deixando transparecer na vida de outras pessoas. Então não é o ter, gente. O ter é bom, é maravilhoso, mas o ser é essencial. É essencial para tudo, Vivi. E me fala uma coisa, Mari, como que... Eu lembro de quando a gente tinha as nossas sessões, como você já era forte, porque você já tinha passado por percalços naturais da vida, da evolução, de sair da simplicidade extrema, né, para poder chegar ao ter, porque ele também é importante, mas sem perder a sua essência. Mas eu queria que você contasse para as mulheres que estão ouvindo e vendo a gente agora, o que fez você chegar até aqui? Por que você não desistiu? O que fez você não parar? Foram suas filhas? Ou porque vem antes delas, né, sua batalha? Sim. A minha resposta ela é simples e objetiva. Deus. Eu sou cristã e um dos fatores primordial na minha vida, além da minha religião, né, que eu sou cristã, foi Deus. Em vários momentos eu pensei em desistir, eu pensei em parar, mas quando eu sempre olho pelo retrovisor, né, eu olho assim e falo, poxa, tudo que eu passei, se Deus me fortaleceu, me sustentou até aqui, por que agora eu vou parar? Então, assim, filhos ajudou, algumas pessoas que Deus colocou no meu caminho, como você, me ajudaram também, mas a força que vem do céu foi algo assim primordial e está sendo, é o que me motiva todas as manhãs, é o que me faz levantar, vibrar, olhar o dia. O Deus que está em você, né? Que está em mim, o Deus que está em mim, o Deus que age em mim. Então é ele que me motiva todos os dias. A gente falou aqui de dificuldade, de superação, de empoderamento. Mulher de Deus, conta pra esse povo. O pouquinho dos calvários que Mary Jane passou. Porque, gente, sério, ai meu Deus, ela precisa contar isso pra vocês no livro, porque resume a vivência de muitas mulheres, né? Tem a situação de pobreza, a situação cultural, preconceito, ser mulher, relações abusivas. Conta um pouquinho quem que era Mary Jane, porque a gente contou quem é agora, uma mulher que preza o simples, mas que conquista com a sua batalha, né? Que tem fé, que tem sua maternidade viva. Sim. E que uma mulher que tem o instinto materno que você tem não cuida só das suas filhas, né? Deve cuidar de todo mundo. Você deve a gente quer cuidar de todo mundo, a chefe que cuida de todo mundo. Meu Deus do céu, a gente só não dá conta, mas quer cuidar. Eu lembro quando a gente ia fazer as sessões, era fazer sessão, tomar café e tem bolo. Era um dia de Mary Jane, não era só fazer a sessão. É uma coisa assim que já tá impregnada, né? Eu falo, gente, tá no meu sangue. Eu falo, não consigo ser diferente. Que ia fazer sessão com você e eu saía cuidada. Parava, hidratava o cabelo, já saía de lá. Era uma troca gostosa, né? Era então, muito bom. Eu sempre dizia, gente, quem vem a Mary Jane tem uma experiência, assim, surreal. Não vai encontrar isso em outro lugar, porque a minha forma de ser, o meu carinho de receber é diferente. Não que eu sou melhor do que ninguém, não. É que eu tenho o meu jeito e a minha forma peculiar de estar recebendo as pessoas. Então, assim, elas chegavam, tinha cliente que chegava na loja que não queria ir embora. Não queria ir embora. Não queria ir embora. E às vezes eu falava, amor, eu preciso ir pra casa, porque eu preciso voltar no outro dia, né?
de tão bem recebida e acolhida. E hoje não é diferente. Então, voltando a esses tópicos que você acabou de falar, essa transformação... Quem era, né? Mary Jane, Quem pra era chegar Mary Jane? até Meu esse Deus. diamante lapidado? Na que verdade, temos aqui? gente, eu sempre fui essa mulher, né? Ela só precisava de ter uma forcinha para ela poder sair para fora. Mas eu, desde de criança, que eu sempre fui essa criança empoderada. Eu só não sabia o que era isso. Mas eu sempre tive as minhas vontades e sempre lutei para conquistar. Tanto é que eu sou a que é mais diferente na família. E hoje eu posso dizer que... não sei se eu posso usar essa palavra, mas a mais corajosa, né? A mais corajosa de realmente bater de frente contra tudo e contra todos para poder realmente ter ali as suas vontades, os seus desejos realizados e conquistar. Então, desde muito cedo, né? Eu sou nordestina. Maravilhosa. Aí a gente já sabe o porquê do acolhimento. Então, né? Acho que baiano, ainda sou baiana ainda, tá, gente? Então, baiano tem muito disso, né? Esse acolhimento é muito gostoso. Eu vim da Bahia muito, muito pequenininha, acho que com 6 para 7 anos. E a gente vivia ali num sítio, roça, né? Era muita pobreza, muita pobreza. Meus pais já estavam aqui em São Paulo, só que não tinha recursos, né? Meu pai, mestre de obra, pedreiro, minha mãe, dona de casa. E não desprezando as donas de casa, mas naquela época existia esse preconceito muito grande, né? Então, quem é dona de casa não tem papel nenhum, né? Como se fosse um zero à esquerda, né? Pelo contrário. Alguém hoje, que não deu certo ficou em casa. Que casa. não deu certo ficou em casa, né? Então, hoje não, gente. Quem cuida de casa, meu Deus do céu, tem que receber troféu. Porque pra cuidar de uma casa, minha amiga é cruel. E chegando aqui em São Paulo, nós fomos morar na comunidade. Hoje fala comunidade, naquela época era favela mesmo, né? Então continua. E nós não tínhamos recursos nenhum. E eu olhei para aquela situação e falei, eu não aceito isso, não é isso que eu quero. Eu já sonhava naquela época. Tinha o quê? 9, 10 anos? Então já é a essência mesmo, olha que né? menina mais abusada. Mais abusada. Que viva esse tipo de abuso. Não é, gente? Que menina abusada. E aí hoje eu fico assim olhando e falo, mas gente, a pessoa não tinha nem equilíbrio para estar sonhando, né? E já tava ali sonhando e projetando a vida. E eu nunca tive moleza na minha vida, Vivi. Sempre fui criada muito solta, sim, meus pais sempre trabalhavam. E eu cuidava dos meus irmãos do meu jeito, quem ia na escola nas reuniões era eu, cuidava deles, cuidava da casa do meu jeito, né? Então imagina uma criança cuidando, né? Que é uma realidade muito comum aqui no Brasil, né? Das meninas, as filhas mais velhas assumirem o papel para os pais poderem trabalhar. E assim, é importante a gente tratar sobre isso, porque hoje a gente fala assim, a gente quer colocar os nossos filhos dentro de uma caixinha e quer brindar eles. E para eles não terem acesso às dificuldades da vida. E aí é que tá o perigo, aí é onde que mora o perigo. Sim. Porque quando você faz isso, você não permite que seu filho ele adquira forças. Ele adquira neles resistência e resiliência. E aí quando ele sair daquela caixinha, que ele vai sair em algum momento, ele não vai conseguir lidar com as questões lá fora. Com o mundo que não é cor-de-rosa. Porque para ele, não é aquela realidade aqui de dentro da caixinha, não é a mesma lá de fora. Então, eu nunca vivi dentro de caixinha e a realidade, para mim, do mundo lá fora, ela era muito patente. Então, assim, sofri absurdos, né? Então, tudo que você imaginar de escola, graças a Deus, nunca me envolvi com drogas, com bebida, nunca. Morei numa comunidade, mas eu sabia o que era bom e o que não era. Fazia outras coisas de moleca, né? Mas essas outras coisas nunca. E olha que a oportunidade não faltou. Por isso que eu falo que isso é caráter, ensino. É o valor que a gente comentou. Então, assim, eu aprendi valores, né, durante a minha infância. E isso eu carreguei pra vida. E carrego até hoje. E insiro nas minhas filhas, né? Então... E aí, como é que foi o passo você passou por essa infância que foi difícil no sentido, né, de enfrentar tudo aquilo por ser criança? Sim. E aí, quando veio esse rompimento com o medo, né? Com a covardia, porque muita gente se acovarda com o mundo lá fora e traz essa coragem. Eu lembro que você me contou sua história, suas escolhas, seus estudos, e eu ficava, meu Deus, como assim ela conseguiu fazer tudo isso? Veja, Vivi, muitas mulheres hoje, eu falo por mim. Eu, por exemplo, tive um casamento muito precoce. Eu casei com 17 para 18 anos. E foi nesse momento que eu vivenciava também relacionamentos abusivos dentro da casa dos meus pais. Né? Então, ali eu presenciava muita coisa triste para um filho.
E eu queria sair daquele ambiente, eu queria me desligar daquele ambiente. Então, através daquele cenário que eu estava vivenciando, eu, né, consegui ter força para poder sair dali. E foi aí, então, que eu optei pelo casamento. Casei muito novinha. E aí foi uma outra realidade também triste que eu vivenciei, porque também comecei a sofrer os mesmos abusos dentro desse relacionamento. E foi muito difícil, foi muito difícil. Mas você já percebia naquela época que era um relacionamento abusivo? Uma reprise do que você via em casa, na casa que você tentou sair pra não viver mais aquilo e caiu no mesmo lugar, só trocou os personagens? Hoje, nós temos informações. É diferente. Hoje, nós temos conhecimento. Hoje, a mulher que aceita isso é porque realmente ela não tem um amor por ela, né? Então, eu falo, a partir do momento que eu descobri meu amor, o amor próprio, minha amiga, as coisas mudaram. Graças a Deus, Senhor. As coisas mudaram. Porque, às vezes, as pessoas, elas querem que você viva a vida delas, como elas querem, elas te desenham e você tem que viver exatamente aquilo. E foi onde eu falei, não, eu não quero isso para minha vida. O que eu vivi dentro da casa dos meus pais, na questão de relacionamentos abusivos e de agressões que eu via, né, e que eu presenciava, eu não queria isso para minha vida. Mas, infelizmente, acabou acontecendo. E eu era uma menina muito novinha, né? Uma adolescente, praticamente. Né? Então, foi aí que eu vi o nível de abuso. E era, assim, abuso, assim, que acabou acontecendo de forma repetida, que acabou alcançando as minhas filhas. Então, foi onde eu decidi. Quando bateu nelas, assim, a energia daquilo, você falou, para. Falei, não, não é isso. Não é isso. Sabe? E a minha filha mais velha hoje tá com 18 anos e eu sinto e vejo às vezes que ela ainda tem um reflexo daquilo que ela vivenciou comigo. Porque uma coisa é você ir na rede social, postar que tá tudo bem, postar aquele glamour, aquela coisa toda. E você sabe, Mari, que a psicologia tem uma explicação pra isso, né? Quando você fala, eu saí da casa dos meus pais para casar, que foi, naquela época era muito comum, né? Sim. Naquela época, você é jovem, mas tipo assim, há anos atrás isso era a única saída que a mulher tinha, se casar jovem sem essa informação e atrair para dentro de casa um parceiro que repete as questões que você via e isso reflete na sua filha. Isso é o padrão repetitivo instalado. Enquanto a gente não olha para nossa ancestralidade, então, por exemplo, quem é ancestral da sua filha? Você, Exato. que tem a sua mãe, que é a avó dela, a bisavó. São uma série de abusos e às vezes algumas mulheres elas conseguem ter esse despertar para romper isso, que é o que aconteceu contigo. Então, para que sua filha não repita esse mesmo padrão, ela também tem que buscar esse amor próprio que você despertou aí, que só vem através do autoconhecimento. Não tem outro jeito. Né? A única forma é você criar corpo, músculo para enfrentar essas emoções e ter coragem de olhar para esse abuso, Coragem. E eu falo, Vivi, que a pior parte é essa. Eu tinha um certo preconceito em me olhar no espelho. Eu não tinha coragem de me olhar. E quando eu criei coragem de me olhar no espelho, é como se eu tivesse tido... Como se eu tivesse, não. Foi quando eu criei a coragem de olhar para o problema. Olhar para a situação e enfrentá-lo. Peraí, por que eu não estou conseguindo resolver isso? Porque simplesmente eu estou fazendo vistas grossas para isso. Então, eu não consigo resolver. Deixo ele de lado sempre. Então, quando você se olha no espelho, você vai encontrar as respostas. Sempre dentro de nós. Sempre. E aí que você encontra também dentro de você a sua força para sair do que as pessoas chamam popularmente de zona de conforto, que de confortável não tem nada. Nada. Porque quando você olha pra realidade, você fala, por que eu ainda estou usando esse sapato apertado, machucando meu pé? Às vezes, Vivi, pode ser confortável. Eu até entendo esse tipo de fala, de ser confortável, porque às vezes você tem mais desconforto em ter que mexer com tudo aquilo para poder bagunçar e depois reorganizar. Então, às vezes, é mais confortável você deixar do jeito que tá. Só que o prejuízo a longo prazo é muito ruim. Porque foi o meu caso, entendeu? Porque eu fui deixando acumular. E todo mundo olhava e falava assim, não, é tudo perfeito, tudo maravilhoso. Mas ninguém sabia
o que eu estava vivenciando. Por quê? Porque eu nunca deixei transparecer. Então, você acaba camuflando aquilo. E você blinda e deixa lá dentro, né? Coloca tudo lá. Só que chega uma hora, você não aguenta. Tem que transbordar. Você não aguenta. E assim, foi o que aconteceu comigo. Eu não aguentei. E aí, quando eu comecei a tomar algumas atitudes, ter algumas posturas, e uma delas foi, eu vou fazer faculdade, eu vou estudar, eu vou sair dessa zona de conforto que eu estou e que estava me prejudicando. Então, é aí onde você entra com essa fala que você acabou de dizer, de onde você tirou algumas forças que você acabou quebrando, né, ali. Esses padrões, esses padrões que a sociedade às vezes impõe, né, de preconceitos, que a mulher ela não pode... Hoje não, mas naquela época a mulher não podia estudar, a mulher tinha que cuidar de casa, tinha que cuidar de filhos, aquela esposa que o marido chega, a roupinha tá bonitinha, tá passadinha, cheirosinha, casa limpinha, comida pronta, ele senta, ela bota a comida na mesa, ele come e depois ele dá um cacete nela. Então, assim... E aí, no dia seguinte, ela fica quieta, porque ninguém pode saber, fala e que no caiu dia da seguinte, escada. ela passa uma maquiagem no rosto pra não mostrar a pancada e a porrada que ela levou. Então, hoje, isso é um cenário que ainda existe muito. Muito. E que muitas mulheres não têm voz. Não. A sociedade não dá voz a elas, né? E não, quando eu digo sociedade, nós, mulheres, nós não damos essa voz. Porque, por incrível que pareça, hoje eu vejo que a maior rival da mulher é ela mesma. Ela mesma. Então, eu uso uma fala que diz assim, mulheres fortes fortalecem outras. Então, quando você descobre que você é forte, você consegue fortalecer outras mulheres. Mas quando você não tem esse espírito, né, dentro de você, você vai olhar para outra e vai simplesmente subestimar. Cria-se uma birra, né? Porque a mulher, quando ela tem a coragem de romper, identificar que isso que está acontecendo não é normal, já é um passo de coragem, igual você falou, se olhar no espelho. O segundo passo, buscar as formas e as ferramentas para se libertar, estudar, né? Porque, poxa, você teria... Caramba, eu tenho que estudar, é um começo, é engatinhar de novo, é criar uma outra ideia. E o que você foi estudar? É ter uma visão. Adivinha só que ela foi estudar. Então, gente, devido à situação que eu estava passando, vivenciando, dentro de um relacionamento abusivo, eu falei, eu vou fazer direito. Ai, que lindo. Eu vou estudar porque eu vou ser delegada de polícia, mas daquelas bem violenta, e aí vai acabar com esses abusos. Em partes, resolveram, né? Então, fui pra faculdade. Na época, quando eu comecei a faculdade, a minha filha, que hoje tem 18 anos, tinha 7 meses. Então, imagina o sofrimento, porque eu amamentava ela. Então, gente, vocês não têm noção, né, da dor que era ter que deixar a minha filha, né, e ter que ir lá encarar um novo mundo. Mas né? era Uma por ela realidade. também, né? Era por ela. Era porque hoje, quando eu olho pra ela e eu vejo a mulher porreta, empoderada, que ela se transformou, eu olho assim e falo, valeu a pena. Valeu eu ter passado tudo que eu passei pra hoje ver a minha filha, as duas, né, ter a postura. Às vezes eu tô em casa triste, aí a pequena de 9, aí ela fala, mamãe, levanta a cabeça. Mamãe, Deus não te chamou pra ficar desse jeito triste. Mamãe, olha pra sua história. Ah, que bonitinha. Amiga, isso derrete a gente. Não, aí não eu dá. olho, aí eu falo, olha os valores que foi inserido nela. Então, assim, tudo que eu passei hoje, as minhas filhas, elas têm a minha história como ânimo pra elas continuar delas, porque é individual, é o ciclo da vida. Então, se você cria filhos fracos, né? Hoje eu até coloquei num post que a minha filha fez um curso agora, né, de alongamento de unha, né, que inclusive ela fez as minhas unhas, né? Aí eu coloquei lá, a mamãe sempre ensinou você a ser uma leoa, porque eu sempre digo que quando as mães formam passarinhos, os leões comem esses passarinhos. Mas quando as mães formam leões, eles vão com tudo. Aí não vai ter abuso nenhum. Não tem que vai abuso, calar. não tem abuso de ninguém, né? Você vai saber o seu espaço, o seu tempo. Não é que você vai estar confrontando ou invadindo o espaço de outras pessoas, não. Você simplesmente vai ser dona do seu próprio espaço. Se posicionar, dizer, a partir daqui não. Exato. Isso é tão difícil. Então, as assim, pessoas sentem essa dificuldade. Então, hoje o que você vê muitas pessoas invadindo o espaço das outras e elas por não terem conhecimento e às vezes por não terem vivência, né? Como a gente vivenciou algumas situações, elas não sabem se defender. Simplesmente ela deixa e aí é onde que gera esses abusos, né? E aí eu fui, né?
Estudei, me formei. Ainda trabalhei 1 ano na delegacia aqui no primeiro DP. E daí foi quando eu comecei na moda. Aí eu comecei na moda, no Brás. E aí foi onde que eu vi que o negócio era pesado. Por quê? Eu fazia faculdade e eu tinha que acordar 1h da manhã, né? Então eu estudava até às 11, dormia muito pouquinho. Filha pequena, estudava. 1h da manhã eu tinha que estar no Brás. Montando o quê? A minha banca na rua Oriente, no meio da rua, literalmente. Então, eu fazia faculdade e trabalhava. Aí você fala assim, nossa, mas como é que você fazia faculdade, trabalhava e ainda sofria esses abusos? Pois é. Não tinha folga, né? Não tinha folga. E assim, os abusos, eles aconteciam. Eles aconteciam por quê? Porque, apesar de eu estudar, apesar de eu ser uma pessoa esclarecida, apesar de eu trabalhar, eu ainda continuava sendo escrava. Por incrível que pareça, eu ainda continuava sendo escrava e continuava sendo dominada. E eu não me amava. Eu não tinha coragem de olhar na frente do espelho e enxergar ali as dificuldades, a dor, e me enxergar. E me valorizar. Então, quando você perde esse valor próprio, quando você permite que pessoas tirem de você isso, você não tem força. E aí você fica no automático anos se deixar. Vivi, eu fiquei anos no automático, empurrando ali, ó. Era dia após dia. Quando vinha a dor, você deixa eu me ocupar, porque aí eu não preciso pra não dar tempo pra ela. E aí vai passando. Mas como você aguentou quase 18 anos? Assim. No automático. Vai passando, vai relevando. Só que chegou uma hora que eu falei, não. Isso não vale a pena nem pra mim e nem pra quem tá ao meu lado. Então, não era algo que estava sendo bom. Não. Era algo destrutivo. E aí as suas filhas começam a crescer e ver, e aí, com a cabeça de hoje, né? Que elas vêm numa outra geração. Com informação. Elas também começam a te questionar, né? Porque, por como é que você minha mãe aceita? Tá passando então, por isso? E assim, eu tava percebendo que eu ia acabar prejudicando o futuro delas e trazendo para elas também essa ideia de que você tem que aguentar, que você tem que passar. Então, não é isso. Não. Então, o que eu aguentei foi porque eu vi dentro da casa dos meus pais e eu vi ali a minha mãe aguentando e suportando. Eu falei, não, então eu tenho que ser igual. Eu tenho que ter o mesmo comportamento. A repetição de padrão, né? E isso, a repetição de padrão. Porém, um padrão errado. Um padrão errado. É aí que hoje você vê muitas mulheres perdendo a vida. Muitos abusos de filhos dentro de casa. Porque elas são instaladas na mente programada para receber abuso. Do chefe, do marido, do filho, de qualquer pessoa. Ela simplesmente se posiciona. Acho que a psicologia deve explicar isso, né, amiga? Eu acho que não é possível. É um padrão repetitivo mesmo. Por que é importante parar para se olhar e se conhecer? O que você chama de se olhar no espelho, que é autoconhecimento, terapia, mentoria, tem milhares de formas. É você parar para encarar por que é se questionar. Minha mãe fala que desde pequena eu sempre me questionava muito. Acho que por isso que eu quis ser jornalista e hoje terapeuta, né? Porque não dá pra você aceitar, por exemplo, isso. De falar, olha, o que minha avó aceitou, tua filha pensando, minha mãe não aceitou. E o que minha mãe aceitou eu não vou aceitar, porque a gente tá em evolução. Exato. E é aí que o autoconhecimento te traz ferramentas, né? Então a psicologia explica essa repetição, por quê? Nosso sistema de crenças, que é o que a gente acredita, ele tem um comando muito importante, que é o visual. Exato. Então, a gente repete. Se a gente ficar convivendo muito tempo, a gente pega trejeitos uma da outra. Porque o nosso cérebro é visual. Então, imagina sua filha vendo você passar por aquelas coisas. Então, a nova geração de hoje, as meninas que são chamadas de mulheres índigo, né? Que a ciência explica de líderes natas, as mulheres que vêm para romper esse padrão, elas questionam a própria mãe, ao invés de abusar. Mãe, elas fazem o papel do espelho que você não queria ver. Por que você tá aceitando isso? Exato. E qual foi a virada de chave do porquê eu vou me olhar no espelho? Quando que você, enfrentando toda essa rotina difícil do Brás, que eu lembro que quando eu te conheci, você já estava num outro patamar da sua carreira, da sua empresa, mas ainda tinha uma rotina enlouquecedora de acordar 2h da manhã, no dia seguinte tá lá na sua boutique luxuosérrima, maravilhosa. Eu falei, como é que você não tem nem olheira? Como, né? Então, sem dormir, né? Sem dormir. Aí quando a gente vai pro provador, pega e me conta. Vivo um relacionamento abusivo. Eu falei, uau! E ainda vivia. A gente preparar. Vamos aguentar, vamos preparar isso aqui pra gente sair disso. Você sabe que às vezes nem eu encontro resposta. Tem muitas perguntas que as pessoas me fazem que me falta resposta, de verdade. Como é que eu aguentei tanto tempo isso? E o que me fez
virar a chave realmente foi as minhas filhas. Uhum. Eu olhar para elas e olhar para mim mesma, porque eu falo, poxa, eu não sou uma mulher que é encostada, eu não sou uma mulher que fica ali sugando, né, do companheiro, querendo ter uma vida luxuosa, uma vida boa, fácil, e não faz nada. Pelo contrário, eu trabalhava, eu me esforçava, eu me dedicava. E por que, né, ser tratada daquela forma? Poxa, eu tinha que ser tratada como uma princesa, né? Então, ser muito bem tratada. Porque hoje em dia, dificilmente você encontra pessoas que realmente estão dispostas a enfrentar tudo que... Eu falo por mim, tudo que eu passei. Sim. Né? E permanecer. Não. É muito difícil, é muito difícil. Logo desiste, logo para... Mas eu sou uma pessoa muito tinhosa. Eu sou uma pessoa muito difícil. Eu confesso que eu sou muito difícil. Se eu fosse uma pessoa muito fácil, eu já teria desistido. Sim. Então, quando eu digo tinhosa e difícil, é de desistir dos meus Persistente, objetivos, né? dos meus sonhos, daquilo que eu quero. Claro que eu vou te falar, existem momentos que a gente abala. E foi quando eu vi a necessidade de realmente ter alguém, fazer uma terapia, né? Que foi ali naquele momento que você chegou na minha vida, foi o auge que eu tava vivenciando, que eu estava ali, e agora? Eu vou me divorciar? Não vou? Isso vai fazer 5 anos, há 4 anos atrás. O que eu faço? E agora? Filhos, casa, família, rejeição, o não aceitamento, a religiosidade que me condenou, né? Que condena a mulher, né? Por se divorciar, mas... em contrapartida, quer dizer, você dentro da religião, você pode ser espancada, você pode levar porrada na cara. Que Deus é esse, você né? pode ser maltratada. Então, assim, não é porque eu sou cristã que eu sou obrigada a ingerir esses padrões religiosos diabólicos. Não. Porque para mim são padrões religiosos diabólicos. E que, infelizmente, hoje, grandes líderes inserem isso na cabeça da mulher. Que ela tem que suportar, que ela é culpada por que ela aquilo, é culpada, que ela tem que orar. Peraí, orar? Até quando? Até o homem vir matar? Então, assim... Que acontece. Exatamente. Até alguém vir tirar a própria vida. Então, eu sou totalmente contra. Não é porque eu sou cristã que eu vou aceitar. Não, eu não aceito. Porque tem uma diferença entre religião e a espiritualidade, né? Que é o seu contato direto com Deus. A religião, ela sempre é feita por humanos, homens humanos. Líderes então, religiosos, sempre né? tem o padrão humano ali de julgamento, que por isso que faz a tal lavagem cerebral. E aí você se despede de tudo isso e tem a sensação de, e agora? E assim, eu, por ter me posicionado, eu fui muito mal vista por conta disso. Mas eu falo, eu defendo hoje a mulher como eu defendo minhas filhas. E eu não quero que ninguém a maltrate. Não é que a mulher, ela tem que sair governando tudo, mas tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio, porque a mulher, ela não tem como ela ser um homem ou ela desenvolver uma postura que o homem tem. E nem o homem é a mulher. Cada um Deus fez e criou e tem as suas habilidades, né? Então, assim, eu não aceito. Aí fala, a Mary Jane, ela é feminista. Eu não sou feminista. Eu não sou feminista. É que depende do que né? as pessoas entendem por feminismo, entendeu? né? Se você sair de um relacionamento abusivo e ser feminista, sou feminista. Sou feminista, então assim, eu sou feminina, gente, eu sou feminina. Então assim, é complicado. E assim, a luta continua, ela não parou. Ela continua, porque a gente ainda continua naquele processo de rejeição e aceitação. Tem muitas pessoas... Da família, da igreja, de tudo. De tudo. De outras mulheres, Sim, que quando você se separa, você vira uma ameaça. Então, não sei pra quê, né? Porque eu acho que se você não tiver segurança, eu acho que você tem que estar dentro de um relacionamento que tenha segurança. Que o seu companheiro passe segurança e que você também tenha essa segurança. Então, se tá inseguro, quem tá causando, a causadora do perigo, Nunca não é de fora, é dentro. O problema tem que ser consertado dentro. Ali é que tá. Então, gerou algum tipo de situação errada, busque se olhar no espelho e encontrar a resposta. Onde que tá. E como que você tá lidando com isso, assim? Porque eu sei que já faz um tempo que você decidiu, acho que é mais que escolher, você decidiu enfrentar tudo isso. Eu lembro que a gente já falava disso nos nossos provadores, e agora vamos fortalecer, vamos olhar pra mulher que você é. Eu lembro até da música da Tina Turner que a gente usava. The Best. Aquela música é maravilhosa. Ouve essa música, eu lembro que eu falava, você ouve essa música e sente o quanto você é incrível pra chegar em casa e não deixar que essa ficha caia, né? Essa energia baixe. Como que foi pra você essa decisão? Olha, teve um bom tempo, Vivi. Eu acho que depois que a gente
finalizou, encerrou a nossa terapia, eu ainda demorei quase uns 2 anos para poder realmente tomar uma postura, ter uma posição de falar, não, chega, acabou, encerrou. E teve algo que aconteceu específico para isso ou você já vinha só esperando a hora certa pelas suas filhas, pela empresa? Então, na verdade, a causa, o fator principal foi o quê? A não mudança. Entendi. A permanência das mesmas coisas. Aí a pessoa fala, eu vou mudar, eu vou tal. Mas aí você vê que volta tudo de novo. Então tem que a gente falou, muita... uma semana de lua de mel e depois volta pro mesmo inferno. O fel. E você mudou muito, né? Sim. E assim, essa questão da mudança é algo que hoje muitas mulheres têm causado uma revolução, né? Essa questão do amor próprio, hoje a mulher, ela se olhar, ela se amar, ela gostar de ir a uma academia, ela gostar de cuidar do corpo dela, eu acho que tudo de forma equilibrada faz muito bem, faz muito bem. Desde que aquilo não esteja te causando mal a você, não tem porquê você não fazer para você se sentir melhor. E quando você tá com alguém que não acompanha essa sua evolução, é muito difícil. É muito difícil. E quando eu falo evolução, porque eu não tinha coragem de me olhar no espelho. Eu era gorda, mas gorda mesmo. Vocês viram minhas fotos. Então, assim, de repente eu falei, não, agora eu vou me cuidar, eu vou me amar. Eu tinha vergonha. Se abandonado, né, então? Totalmente. Eu tinha me abandonado. E depois de 2 gravidez, não tava me cuidando e tal. Aí, de repente, eu acordei e falei, opa, peraí. Deixa eu me cuidar. Eu existo. Aí fui pra academia, eu existo. E eu estou nova, não tô velha pra estar, né? Nem velha, se tivesse. Nem mas velha, eu entendi né? o que você quis dizer. Não tô no jogada, fim da vida pra estar ali só esperando. Exatamente. Eu falei, então, peraí, deixa eu me cuidar, deixa eu me amar. Minhas filhas já estão aí grandes, já estão criadas, então agora eu vou ter um tempo pra mim. E aí, infelizmente, já tava em crise, a coisa fez piorar, né? Porque é impressionante, quando você começa a se amar, a se cuidar, você ressuscita defuntos de tudo quanto é lado, com a inveja, né? Terrível. Pra que isso? Perde-se não amigas, precisa disso. Eu passei por isso quando eu emagreci também. Demais. Pra que isso? Não precisa disso. Ah, você agora tá querendo ser melhor que os outros. Nossa, você agora é metida, é egoísta, só pensa em si. Nossa. E o que a gente ouve disso, egoísta, que arrogante. Só tá pensando em si, arrogante. Sendo que no fundo não é nada daquilo. Simplesmente você quer ser melhor pra você. Você quer estar bem com você. Você quer se olhar e falar assim, que mulher gostosa que eu sou. Que mulher linda que eu sou. Coisa que hoje muitas mulheres não fazem, porque às vezes tá com pessoas que deixa ela lá embaixo, que desmotiva, que não anima. E aí não tem a menor energia de fazer alguma mudança, né? De, mesmo que seja uma academia que seja, desmotiva, amiga. Ruim. Ontem no Instagram a moça mandou lá que se sente insuficiente, muito feia, desde que o marido largou dela. E olha, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas isso desde faz anos, né? Porque ela me segue há algum tempo. Faz anos que ela não se sente bonita porque o marido a deixou. Mas como que a minha beleza tá em alguém de fora? É impressionante. Demora você virar essa chave de perceber que é teu. Demora. E eu vou te falar, ela demora e se você não tiver cuidado, mesmo quando você toma essa atitude, ela volta. Volta. Então você precisa estar o tempo inteiro se policiando. E não só, aqui que a gente está tratando de relacionamento conjugal, não só nesse sentido. Não. Mas eu sou uma pessoa que tenho bastante conhecidos, porém amigos... Tenho poucos, né? Tenho poucos. Então, só que você tem que limitar. Como que a pessoa vai dizer, eu quero um amigo ou uma amiga, eu quero que você use o cabelo assim. Eu quero que você use esse batom. Não. Você vai usar se você quiser. O que você sabe que é bom pra você. O que você achar que é melhor pra você, você vai usar. E não as pessoas virem como ditadores e ter que dizer o que é que você tem que fazer. Aí, amiga, aí complica. Aí, de novo, vem os mesmos pesos do abuso, né? Família, Total. Religião, sociedade, as mesmas crenças que fazem a gente, de novo, querer ir pra caixinha. Mas dessa vez você não foi pra caixinha. Não, pelo contrário. Eu ajudei muitas mulheres a sair. E continuo. Não estou muito em exposição na rede social. Me libertei um pouco, né? Porque se a gente não tiver cuidado, não tiver equilíbrio, a rede social também mata a gente. Arrebenta. Porque daí você vê lá mulheres com vários tipos de padrões. E aí você quer se inspirar e quer ser elas.
aí você acaba perdendo a sua essência. É. E na vida real não é nada daquilo. Não. Não é nada daquilo. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com rede social. Então hoje eu procuro curtir mais a minha vida pessoal, Os seus luxos internos. os meus luxos internos, que é de estar onde eu quiser, ir e vir, ter essa liberdade e não necessariamente estar postando tudo, estar publicando tudo. Porque nem sempre quem tá do outro lado Quer o teu bem, tem, né? não, e tem a realidade que eu tenho. Não entende? Então, assim, aquilo que eu acho que é bacana, é legal, vai ajudar outras mulheres, eu posto. É uma dica, é sobre autoconhecimento, sobre empoderamento feminino, legal. Mas a sobre minha sua vida, intimidade não minha faz sentido. intimidade, né, pessoal mesmo, eu até digo para as mulheres, cuidado. 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 Ô, Mari, deixa eu te fazer uma pergunta importante aqui. Tá, passamos pelos calvários da vida, rompemos padrões, enfrentamos rejeições, tudo isso que é muito dolorido, mas o que você diria para as mulheres que estão nesse calvário ainda, nessa pedraria, nessa dor? Existe vida após um relacionamento abusivo, seja familiar, profissional ou amoroso? Existe. Ah, existe. essa é a melhor parte, porque a história dela não é ruim não, gente, é maravilhosa, porque chega a parte linda. E quando eu falo assim que existe, às vezes eu fico até um pouco emocionada, porque diante de tudo que eu passei, eu estava vivendo praticamente um cenário de morte. Um cenário que eu olhava assim e falava, poxa, será que vai haver ainda a possibilidade de eu me refazer, de eu construir uma nova história diferente dessa e não repetir os mesmos erros? Sim, existe. Porém, existe desde que você realmente queira. E faça isso acontecer. Porque, do contrário, nada acontece. Você fica parada. Você fica paralisado. E aí é onde eu uso como exemplo a borboleta. Eu amo borboleta e eu amo a história dela. Então, é o processo da transformação, da metamorfose. Então, se você não aguenta aquele processo, por que muitas lagartas elas continuam lá e morrem dentro do casulo? Porque elas não suportaram o processo da transformação. Então, elas deixam de ser borboletas, continuam sendo lagartas e morrem ali. E enquanto outras não. Outras elas aguentam lá o processo e depois elas voam linda, maravilhosa, luxuosa. Então, assim, esse exemplo, ele tá aqui dentro de mim. Eu sempre que eu quero, às vezes, voltar um pouco para trás, pensar, não, eu falo, peraí. É o processo da transformação. Para aquele casulo não dá mais. É o processo. E essa transformação, Vivi, ela é constante. Ela é diária. Ela é Isso diária. É importante, né? Porque as pessoas acham que é amor próprio assim. Li um livro, ouvi um podcast, fiz um curso, eu tô pronta. Não, é todo dia. Porque a gente se transforma, né? Todo dia a gente tem algo novo, todo dia a gente tem a oportunidade de produzir algo diferente. Então, assim, esse processo da transformação é todos os dias. E assim, às vezes você fala assim, eu resolvi esse problema aqui. Tá, mas vai surgir outro. E ali, você vai morrer dentro do casulo, daquele problema? Não, você tem que aprender a suportar o processo para você alcançar o propósito. Porque se você não suportar o processo, não alcança. E quando a gente fala, existe vida depois de um relacionamento abusivo. Hoje, aquela mulher que estava lá 1h da manhã, depois da faculdade, montando a banca no Brás, como que tá? Mary Jane Luxus, sua loja empreendedora. Que pé que ficou essa história de 1h da manhã do Brás lá, aguentando tudo aquilo que você aguentava para hoje? O que mudou? Olha, aconteceram muitas coisas. Da madrugada, eu saí, montei uma loja, uma boutique linda no Tatuapé. No meio da pandemia, eu não tive tempo hábil para trabalhar essa loja por conta da pandemia. Passei um bom tempo com a loja fechada. E quando eu resolvi torná-la ativa novamente, foi quando que eu resolvi voltar para o relacionamento abusivo de novo, e aí foi a gota d'água. Então, existem coisas, existem situações que, se acabou, não adianta insistir. Não adianta insistir, porque às vezes a sua insistência vai te causar dano, né? Em coisas que te traz coisas má. E eu acabei voltando, e nisso eu acabei fechando a Mary Jane Luxus do Tatuapé e retomando para o Brás. Eu achei que ia ser uma maravilha. E isso tem 1 ano. Eu quebrei, me arrebentei no meio, fiquei sem nada, perdi tudo. Que também veio junto com a decisão de sair desse... São as consequências das decisões. São as consequências das decisões. Eu fiz escolhas. E as escolhas, elas tiveram as suas reações. Consequências. Então, assim, às vezes as pessoas pensam que é fácil.
Não, você tem que abrir mão de muita coisa. E às vezes coisas que você fala assim, poxa, tá me fazendo bem, mas no final você tem prejuízo com aquele bem quando que você vai fazer acha. a conta, Não manter fecha. aquele estereótipo bonito te custa muito mais caro do que Muito mais viver caro. bem, Aí né? eu falei, não, então peraí, eu preciso começar do zero. Do zero, literalmente. E foi onde que eu voltei de novo pra minha banquinha, né? Porque eu perdi tudo. E voltei pra minha banquinha novamente, agora há 1 ano, lá no Vautier Popular. Lá eu tive que recomeçar do zero. Mas é aquilo. Quando você sabe fazer... É diferente. Você não é mais a Mary Jane Quando de você... antes. Não. Quando você tem habilidade, quando você sabe fazer, nada te para. Não. Você vai... Podem tirar tudo de você. Tirar o chão, mas você vai saber construir ele de novo. Que foi o que aconteceu comigo. Que demais. A pessoa, pra me ter, achou que tirando tudo... Ia te controlar. Me controlar e ia me trazer de volta. Eu falei, não, eu não aceito mais isso. Perfeito. Eu vou recomeçar, nem que eu tenha que pedir pra alguém aqui, olha, deixa eu trabalhar, deixa eu mostrar o que eu sei fazer. Uhum. E foi exatamente isso que aconteceu. E foi exatamente isso. E aos pouquinhos, saí do Vautier, fui pra dentro do shopping, saí do shopping, hoje eu estou na Rua Miller. A melhor rua que tem no Brás. Hoje eu estou lá com a minha loja, que não é pequena. De novo, essa loja que... olha, 1 ano. Muito rápido, gente. 1 ano. Uma banquinha assim, que cabia 3 manequins em cima, só. E eu olhava para os manequins, conversava com eles, eu falava, poxa, a gente saiu do Tatuapé, 2 andares de loja. E agora vocês estão aqui comigo. Passando por essa experiência, esse momento que eu falo, nenhuma mulher aguentaria. Eu acho que Deus me escolheu para viver isso, para hoje eu compartilhar com outras mulheres. Que nem tudo está perdido. Não. Que tudo é possível ao que crê. E ali eu orava muito, eu cria muito. E as pessoas chegavam lá e falavam assim, mas o que você está fazendo aqui? Porque eu sempre fui diferente, as minhas roupas diferentes. Aqui não é seu lugar. Eu falei, tem um propósito na vida para tudo. E eu sabia que não ia ficar muito tempo ali. Uhum. Mas eu tinha que estar ali. Eu tinha que passar por aquilo. E às vezes, eu lembro que no último dia que eu estava lá, eu escrevi assim na minha cadernetinha pequenininha, que eu fazia minhas anotações de venda, hoje eu vou viver o meu milagre. E naquele último dia que eu fui expulsa da banca, me tiraram da banca. Falou, você vai... Começou a dar problema pros outros, né? Exatamente, você tem 1 semana pra sair daqui. Eu falei, mas eu vou pra onde? E agora? E eu tava pagando tudo direitinho, pagando aluguel e tal. Pra onde que eu vou, Deus? Aí no último dia eu escrevi isso. E nesse dia a Débora foi... Eu tenho fotos, eu tenho registro de tudo isso. Tá tudo comigo lá, no meu arquivo. Que demais. Aí a Débora foi e deitou assim da banca e falou assim, mamãe, não se preocupe que Deus vai te levar pra um lugar muito melhor. Importante dizer, quantos anos a Débora tinha? 9. Agora, né? Foi agora, ano passado, recente. Gente, pra uma pessoa que acabou de sair. mesmo assim, né? Tipo, 9 tipo anos. assim, eu tinha acabado de chegar da Suíça. Fui pra Suíça, Paris, Alemanha. Aí a pessoa fala assim, mas como? Que você fez tudo isso e chegou e foi parar numa banca de novo. Perdeu todo o luxo, perdeu todo o glamour. Escolheu o luxo da liberdade, né? Exato. Eu Que escolhi demais. ser livre. Eu escolhi ser gente, livre. Vocês têm que se inspirar muito na história dessa mulher, porque tem muitas mulheres vivendo nessa prisão. E aí, como é que foi? Saiu de lá? Saí de lá, passei em outros... Hoje o Brás todo me conhece, né? Todo mundo me conhece. Quem é a Mary Jane, todo mundo já sabe, né? A gente causa de vez em quando um pouco lá no Brás, né? Eu acompanho tipo, essas bota uma publicações. limousine gigante no meio da rua e sai botando o Aí sai povo Mara dentro. Maravilha de lá de dentro. De lá de dentro. E a gente gosta de causar um pouco, né? E hoje, a minha história tem inspirado muitas mulheres a se fortalecer. A se fortalecer e perceber o valor que elas têm, a força que elas têm. Porque, de fato, você tem que lutar. E, assim, a nossa luta, ela é mais interna. Não é tão externa. Uhum. Você tem que lutar contra você mesmo. Porque você o tempo inteiro quer parar, você quer desistir, você quer desanimar. Mas você tem que lutar contra tudo. Esse gigante que existe dentro da mulher, né? A gente tá falando aqui... Tem muitos homens também que vai ouvir, né? Mas eu acho que isso é uma batalha diferente. Essa é uma batalha da mulher. Porque o homem, mesmo que ele esteja passando por um momento difícil, o mundo traz pra eles ferramentas que pra mulher não traz. Não traz. Né? Um homem, quando se separa, ele tem muito mais apoio, por exemplo, da família do que a mulher. Né? Então, só isso, só o apoio emocional, o acolhimento já te dá um respaldo bom, né? Um respiro. Sim, e assim, é diferente. As mulheres precisam entender que essa questão, por ela ser mulher, ela se achar fraca,
E impossibilitada, isso é mentira. É. Isso não é verdade. É uma mentira que o mundo conta e ela continua contando pra ela mesma. E ela fica ali repetindo. Repetindo. E aí, quanto mais eu acredito, mais o que eu digo, eu acredito, E eu vou te falar, a mulher não tem nada de fraca. Não. A mulher, ela, com a sabedoria dela, com a inteligência dela, ela não precisa da força. Como Até o com a homem vulnerabilidade, né? Quando você vira e se emociona, quando você vira e para e ouve a sua filha de 9 anos. Você isso é entende? vulnerabilidade. Você permitir, né, pra poder resgatar, dar o teu combustível. E trazer isso de volta e continuar. Então, assim, hoje... E a nossa vida, Vivi, ela não para por aí. Por quê? Você precisa continuar inspirando mulheres. Então, Deus vai e manda mais situações para você aprender a vivenciar com elas. Situações financeiras, que tem muitas mulheres que falam assim, poxa, como é que você conseguiu? Como é que você conseguiu montar tudo de novo? Onde você arrumou recurso? O que que você fez? Gente, você tem que ter muita sabedoria. Uhum. Por quê? Eu nunca fui a parte administrativa. Eu sempre fui controlada. Pra você ter ideia, eu não tinha conta no banco, você lembra, né? Lembro. Eu não tinha conta no banco e pra mim foi muito vergonhoso quando você falou pra mim assim, você pode fazer um depósito pra mim. Aquele dia me sangrou por dentro. Mas você lembra que eu te contei aquele dia, né? Eu falei, você sabe que isso também é um tipo de abuso, né? Foi. Não é só uma proteção. Deixa eu te Foi. contar, você sabe que é uma forma de te blindar da vida, né? Porque o dinheiro, ele é tipo o leite de mãe, né? É o que te dá, que te joga pro mundo. O leite de mãe te alimenta pra crescer. E o dinheiro faz você poder ir pro mundo. Exato. É a nossa moeda de troca no mundo capitalista. Então, sem, você fica bracinho atado. Total. E aí, como que você aprende? Aí, minha filha, Deus, ele manda algumas situações terríveis pra você aprender. Por quê? Nada como ensinar você a ser uma boa empresária do que você vivenciar situações que um empresário tem que vivenciar na pele para ele saber administrar, inclusive os recursos financeiros. Uhum. Então, se Deus ele permitir que você hoje, um exemplo, que você hoje ganhe R$100, você tem que administrar aqueles R$100 para você multiplicar, fazer ele 200, 300, 400, 500 e você alcançar aquilo que você precisa. E a fábrica, as roupas... Você tem que ir atrás. Você tem que correr atrás. Aí vem o talento Mary Jane, né? Aqui, ó. A vendedora. A vendedora. Porque eu sempre fui vendedora. Sempre. Eu sou vendedora. Então, assim, eu ficava na linha de frente do comercial. Eu nunca fiquei atrás nos bastidores. E às vezes a mulher ela fica um pouco meia insegura, porque às vezes tem situações e áreas da nossa vida que a gente não administra, que a gente não sabe. Mas não é porque você não administra, que você não sabe, que você não vai conseguir aprender, porque tudo você aprende. E foi o que aconteceu comigo. Eu aprendi algumas coisas e continuo aprendendo. Então, cada dia, pra mim, é uma descoberta nova. É algo novo que surge. Eu falo, meu Deus, e agora? Olha o tamanho desse gigante, e agora? O que eu vou fazer com isso? Aí vai por aqui, dá a volta aqui. Descobre de novo novos poderes do tal empoderamento que a gente falou no começo. Entendeu? E aí você vai descobrindo e fala, poxa, e se eu soubesse que era tão simples assim? Uhum. Eu tinha, né? Mas não é habilidades que você vai descobrindo com o tempo e as situações, os problemas. Gente, os problemas, as dificuldades não vêm pra matar a gente. Vem pra nos ensinar. Vem pra nos moldar. É o que diz a palavra transformação. Transforma a dor, né? Você tem sempre escolhas. De novo, o poder da decisão. Você tem escolha de pegar aquela situação difícil e deixar ela te corroer. Exato. E você tem a escolha de pegar aquela mesma situação difícil, parar e falar, isso aqui vai ser o meu degrau. Né? E aí, de novo, quando você toma uma decisão, você tem que ser adulta o suficiente para arcar com as consequências. Eu acho que é isso que também o amor próprio traz para nós, né? Essa consciência de que minha vida, minha responsabilidade. Exato. Né? E aí você começa a entender que eu aceitar essa situação também é uma responsabilidade minha, e aí eu vou ter que arcar com as consequências e vice-versa. Exatamente. Hoje você acha que mesmo tendo ainda aprendizados, porque enquanto houver, eu falo isso direto para as minhas alunas, enquanto houver vida, há evolução, e às vezes a evolução vem pelo amor, né? Mas ela também vem na dor, isso é fato, né? Você, no dia de hoje, você tá mais tranquila com a sua vida? Você tá orgulhosa da sua história? No dia de hoje eu estou feliz. E quando eu falo felicidade, é a felicidade interna, é o resgate do seu valor. É o resgate de você olhar pra você e não precisar que ninguém te elogie. Não precisar que ninguém faça nada pra você estar bem. Uhum. Não. É você estar bem com você mesma. Então, hoje eu olho ao meu redor e eu falo, eu tô feliz.
eu tô feliz. E às vezes eu me pego sorrindo sozinha, coisa que eu não fazia antes. E eu falo, é isso. Esse é o caminho. É sobre isso. Porque o que adianta você viver dentro de um palácio, você estar rodeado de pessoas, de poder, de dinheiro, e você lá dentro tá frustrada. Embolorando. Porque esse podcast é para isso, para resgatar essa felicidade, Isso. esse valor. Então, senão não faria sentido eu estar aqui. Exato. Então, assim, muitas mulheres pensam, eu vou ser realizada se eu tiver dinheiro. Eu vou ser realizada se eu tiver a casa dos meus sonhos, se eu tiver o carro dos meus sonhos, se eu tiver o velho da lancha para me sustentar. Não. Você pode até ter tudo isso, mas para mim o sucesso, a maior realização é você conseguir alcançar a verdadeira felicidade dentro de você. E poder ser você de verdade, né? Sem não ficar tem coisa provando melhor. para as pessoas Não a tem tal da coisa autenticidade, melhor. a ser você, Meu Deus. o seu riso do jeito que ele é, sem ser julgado, porque a mulher é muito podada nas relações, Minha né, filha, abusivas. o que o riso da gente incomoda, e o meu, então, pensa num riso baiano, É. aquele bem chega Eu dobra. sei. Pois incomoda, mas infelizmente. E as pessoas que se incomodam em fazer o quê? Eu só lamento. Mari, o nome do nosso podcast é o nome do meu livro, Viva Pra Se Amar. Inclusive, trouxe esse aqui pra você levar. Quero que você leia, que você mostre para suas mulheres, para suas filhas, porque ele também tem a minha história. Sim. E eu acho que quanto mais mulheres puderem ouvir as suas próprias histórias, mais elas vão perceber a força que elas têm. Exato. Você se escutando aqui hoje, porque quando a gente fala da nossa própria história é diferente. Quando eu terminei de escrever o livro, pra mim foi uma terapia de novo. Porque eu revisitei situações com a cabeça que eu tenho hoje. Sim. Então isso me dá orgulho de muitas coisas, me dá compaixão por versões minhas do passado, vontade de me abraçar por coisas que eu tive que passar para estar aqui, mas me dá muito poder de falar para outras mulheres. Então, você se escutando hoje, você tem certeza? Você vive para se amar? Sim. E eu, antes de você me fazer essa pergunta, eu me escutando hoje, me trouxe mais força. Me trouxe mais força. Porque existem algumas situações internas que precisam ser resolvidas e quando você se ouve novamente, a força da sua história resgata dentro de você e te traz ainda motivação. E hoje eu vivo para me amar. Ai, que lindo. Verdadeiramente. E também para amar as pessoas. Porque você só consegue amar as pessoas se você se amar. Sempre. Se não... E é natural, né? Quando você entra nesse equilíbrio do amor próprio, que não é um conto de fadas, viu, gente? Tem dia que a gente precisa se ouvir, lembrar da nossa história para tomar decisões e sair, voltar aí. Mas você entra em contato com pessoas na mesma semelhança, né? Pessoas com os mesmos valores, pessoas com a mesma afinidade. Eu criei um projeto novo, além do Vivi Pra Isso, que se chama A Vivi Barbosa. Uau. É um Instagram novo que eu vou falar sobre feminilidade. Você falou uma coisa, por que eu tô te contando isso aqui? Porque você falou uma coisa que me chamou a atenção. Eu não sou feminista, eu sou feminina. Uhum. E é um contexto que as pessoas perderam muito, porque elas ouvem uma fala como a sua, e para esse projeto, que é uma outra mentoria, eu usei o arquétipo da rosa. Eu vou contar a história das mulheres através das rosas, porque as pessoas se identifiquem. Aí eu criei a rosa vermelha, a rosa cor-de-rosa e a rosa branca. Você passou pelas 3 fases. Uau! A rosa vermelha é a rosa empoderada, que é a fase que você tá agora, que tem que se equilibrar para não ficar no masculino demais, o fazer demais, para não ser a salvadora demais. Sim. Porque tudo em excesso faz mal. A rosa cor-de-rosa é a passiva, a que não tem voz, né? Então ela tem medo, ela é julgada, ela é carente. E a rosa branca, que é a apática, é a Mary Jane da mesinha de 1h da manhã, que vive no piloto automático de tanta dor que ela tá sentindo. Então é muito legal ouvir sua história e perceber o quanto a mulher precisa reconhecer a rosa poderosa que ela é. A minha nova mentoria chama Rosa Poderosa. Que lindo! E ela traz o equilíbrio das 3 rosas em nós, porque é isso. Então, ouvindo você, e eu queria te deixar esse feedback aqui, né? Não tinha previsto, não tinha anotado nada pra falar disso aqui. Não é num tom de propagar a minha mentoria, que nem tá pronta e nem tá na hora, mas ouvindo você, eu tenho certeza que esse projeto faz sentido. Sim. Né? Porque você é uma mulher que é uma força que chega, mas chega tão sutil. Eu não sei, eu lembro aquela Mary Jane do provador, né, das nossas mentorias, eu sentia mais a Mary Jane ainda rosa cor-de-rosa, ainda estava vulnerável demais, ainda não tinha essa noção. Apesar de já reconhecer a sua força, faltava a decisão, a coragem de, não, eu vou usar os meus espinhos.
Porque eles foram feitos na rosa, por isso eu escolhi o arquétipo da rosa como proteção. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela é sensual, mas ela tem espinho. Não mexe com ela. Então eu queria que você deixasse aqui para as nossas ouvintes hoje, para as pessoas que estão vendo o nosso vídeo, para que estão ouvindo a gente pelo Spotify, para as minhas leitoras, para as suas leitoras, o que você quer deixar de mensagem para essas rosas poderosas que estão ouvindo aqui? Ai, que lindo! Que lindo! E eu amo rosa vermelha, né? Então, assim, tudo... Você falando da rosa branca, a rosa cor-de-rosa e a rosa vermelha, a gente se identifica muito. São os processos, né? São os processos da vida. E eu me identifico muito com a rosa vermelha. Mas para chegar até a rosa vermelha, olha, a gente passa, viu? A gente passa. Mas é necessário. E a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, mulheres, né? Para as rosas da Vivi, né? E para as luxuosas da Mary Jane. Isso. Gente, mulheres, não desista. Não desista porque vocês ainda têm muito para florescer. Muito. E eu vou falar, Vivi, você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Uma das pessoas que mais me ajudou a passar por esse processo da transformação, de sair da rosa, cor-de-rosa e ir para vermelha. Para vermelha, literalmente, foi a Vivi. Então, meninas, olha, eu estou apaixonada de verdade por tudo isso aqui. E uma das coisas que me faz hoje trabalhar nesse universo feminino é poder saber que a minha história, ela também alcança outras mulheres e ajuda essas mulheres a se libertar, a sair desse casulo e a se transformar em borboletas e sair voando e embelezar a vida, embelezar a vida de outras mulheres. Então, mulheres fortes fortalecem outras. Então, vamos fortalecer essa mulherada e deixar elas mais empoderadas e ajudar elas a terem força para poder sobreviver, porque existem muitas mulheres que não têm força, não têm coragem, não têm voz. Estão na apatia, né, daquela dor, tá deixando. Mas hoje é dia de reagir. Bora reagir, mulherada. Escuta tudo isso aqui, minha filha, e tome suas decisões. Bora reagir, né, amiga? Tome suas decisões, maravilhosa, inspiradora. Conta aqui seu Instagram para as mulheres te acompanharem, para conhecerem as suas roupas luxuosas. O meu Instagram é @MaryJaneLuxus. Você entra lá e faz aquele tour maravilhoso no nosso Instagram. Nós também temos a Mary Jane nas plataformas digitais. E estamos aqui. Tenho certeza que vai vir muitas novidades por aí. E a Vivi faz parte de tudo isso, né? Prazer estar aqui com vocês. Eu amei. Obrigada por ter vindo, amei. Eu amei mais.